observou. As raízes têm que fazer ângulos de 30, 45, 60 graus entre si, né? Elas têm que ter essas relações de módulos entre si, ou módulos iguais, ou raiz de 2 vezes 1. Isso é universal. Daí chegou o conceito de diagrama de Dicke. Aí você chegou ao conceito de diagrama de Dicke e você procurou. Quais são todos os diagramas de Dicke possíveis? São esses. Então, esses aqui eu sei, correspondem aos SU, esse corresponde ao SO2N, esse é o SO2N mais 1, esse aqui é o ST. Mas tem uns aqui que não correspondem a porra nenhuma, eu não sei o que eles são. Tá certo? Aí esses caras receberam esses nomes, eles são chamados de grupos excepcionais por causa disso. Né? Eles não vieram desse negócio de preserva alguma coisa. Eles não vieram, eles foram descobertos a partir da análise desses requisitos que a gente observou aí. Beleza. Então, assim, temos que voltar para o nosso SO3zinho, humildezinho, coitado. Agora, depois que a gente chega no E8, né? Ou no G2, seja lá onde for, aí você começa a se sentir confortável com o SO3. Fala, não, SO3 é o grupo que me deixa em paz, tranquilo, sossegado. Deu me livre pegar uma coisa dessa, assim, um troço desse pela frente. Né? Mas enfim. Vamos ver essa estrutura então de raízes no SO3, tá certo? Teria como a gente pegar e a partir desse diagrama de raízes do SO3, desse aqui, obter todas as raízes do SO3. Teria como fazer isso, né? Nós não vamos fazer isso não, nós vamos fazer uma abordagem mais direta, olhando para a álgebra dele, diretamente olhando para baixo. Isso inclusive nos deixa mais próximos do que a gente faz lá com o SU2, etc. Né? Então você considera o SU3 na representação fundamental, na matriz de Gell-Mann, mais uma vez. Né? Então você tem lá o lambda 1, ele era assim, né? Lambda 2, e lambda 3. Esses três eram assim. Então, se eu me restringisse apenas a esses três, né? Esses lambda aí tinham exatamente essa estrutura aqui, sigma i 0, 0, 0, né? Para lembrar que isso aqui é uma matriz 2x2, sigma i são uma matriz de Pauli. Né? Então, cara, eu tenho um negócio fácil para propor para vocês. Né? Certo? Se esses caras são análogos, né? As matrizes de Pauli elas geram, né? O SO2, né? Eu já sei quem são os operadores de abaixamento e levantamento, né? Associados com as matrizes de Pauli. Né? Eu sei o seguinte, se eu pegar lambda 3 sobre 2 e fizer o computador com lambda 1 mais ou menos i lambda 2 sobre 2, esse lambda 1 mais ou menos i lambda 2 sobre 2 ele vai fazer exatamente o papel de um operador de levantamento, operador escada. Isso aqui vai dar mais ou menos lambda 1 mais ou menos i lambda 2 sobre 2. Certo? Por outro lado, dá uma olhada no lambda 8. O lambda 8 é o segundo cara da subálgebra de Cartan, por isso que eu estou pegando ele.
né? Era o segundo cara diagonal. Então, o lambda 8, ele era 1 sobre raiz de 3, 1 menos 8, né? Não é isso? Então, se eu quiser escrever também uma forma semi-bidimensional, né? Posso pensar nele assim, né? Olha só. O lambda 8, em relação a esse subespaço bidimensional que está aqui, ele é a identidade. Então ele comuta com todo mundo. Ele comuta com esse cara, comuta com esse cara e comuta com esse cara. Né? Então você pode ver o seguinte, lambda 8 sobre 2, com lambda 1 mais ou menos lambda 2 sobre 2, igual a 0. Certo? Então, o que acontece aí com as matrizes de Gell-Mann, né, vai acontecer numa representação genérica. Certo? Então, eu posso ver que o T3, né, comutador do T1 mais ou menos I T2 vai ser mais ou menos T1 mais ou menos I T2 e que o T8 comutador do T1 mais ou menos I T2 é igual a 0. Lembrando que o T3 é o H1 e o T8 é o H2, né? O que vocês acham de eu chamar T1 mais ou menos I T2 de E alfa 1? Né? Vou chamar assim, E alfa 1. O que eu acabei de mostrar é o seguinte, que H1 com E mais ou menos E mais ou menos alfa 1, né? Alfa 1 é igual E mais ou menos alfa 1. E o H2 com E mais ou menos alfa 1 é igual a 0. Daqui eu leio as raízes direto. Tá certo? Isso é um truque, né? Ditado pelo bom senso, bem verdade, né? Mas nos conduz diretamente a duas raízes, né? Uma e menos a outra, né? Então o nosso alfa 1 ele é 1, 0, né? H1 com E mais alfa 1 dá mais E alfa 1. H2 com E mais alfa 1 dá 0. Então tem um vetorzinho 1, 0. Tá certo? O menos alfa 1 vai ser outra raiz dada por menos 1, 0. Então aqui nossas duas raízes. Essa. Agora todo mundo vai ter que ter uma norma única, certo? Porque essas aí tem norma única, né? Do jeito que eu escolhi. Então, o interessante aqui é que eu vou poder definir mais dois operadores de degrau, né? Do mesmo jeito. O importante observar é o seguinte, na álgebra, na fórmula das matrizes de Gell-Mann, você vê claramente uma estrutura de matriz de Pauli, só que em subespaços diferentes. Né? Por exemplo, você vê uma que tem menos I aqui e outra que tem 1 aqui. Essas aí são bandeiras. Se você pegar essas e fizer uma combinação linear igualzinha a essas duas, você vai obter mais duas raízes. Né? Que são essas aqui, ó. E mais ou menos alfa 2
dois operadores de escala vão ser T4 mais ou menos I T5. E tem também o E mais ou menos alfa 3, que vai ser o T6 mais ou menos I T7. Isso aí é copiando o que a gente olha nas matrizes de Gell-Mann, certo? O que acontece com as matrizes de Gell-Mann vai ter que acontecer em qualquer dimensão, em qualquer representação, certo? As outras raízes, agora você obtém assim, ó, o alfa 2 1 meio, raiz de 3 sobre 2, e você tem menos alfa 2 também, e tem um alfa 3, que é menos 1 meio, raiz de 3 sobre 2, menor, certo? Eu não preciso fazer aquela conta ali, tá? Eu posso pegar 1, 0, por exemplo, e impor para o produto escalar dessa coisa 1, 0 tenha que essas duas matrizes, que tem um vetor que faça 60 graus. Certo? Tipo assim, você tem alfa 1 escalar alfa 2, por exemplo. Né? Esse aqui é o alfa 2, né? Que é o 1 meio, raiz de 3 sobre 2. Né? Esse aqui é o alfa 3, menos 1 meio, não, esse aqui é o alfa 3, né? Alfa 2, menos 1 meio, raiz de 3 sobre 2, também, né? Então esse aqui é o alfa 2, alfa 3, né? Se você pegar produto escalar de alfa 1 com alfa 2, né? E puser que isso daqui dá cosseno essencialmente 60 graus, que é 1 meio, não é isso? Você não sabe quem é o alfa 2, então você diz o seguinte, olha, 1 vezes A mais 0 vezes B tem que dar 1 meio. Né? A e B são os componentes do alfa 2. Né? E depois você diz que o alfa 2 ao quadrado tem que dar 1. Né? Então você vai ter que A2 mais B2 tem que ser igual a 1. Então daqui você determina o A e depois você determina o B. Certo? Não já existe de unidade complexo. Não? Complexo não já existe. Tá, e o que tem isso a ver com isso? Processo de compromisso. Entendi. E é 6 igual a 1. Tá, você pode fazer isso também. Você pode pensar que aquilo ali é um número complexo, né, e falar, isso é a raiz sexta da unidade, porque a estrutura das raízes da unidade no plano complexo é exatamente essa. Então, senhores, está aí toda a estrutura de todas as raízes do SO3, certo? Para vocês pararem de pensar que a gente está falando de coisas muito abstratas, certo? Não são nada abstratas. Isso aí você lê na álgebra das matrizes de Gell-Mann, certo? O que você leu na álgebra das matrizes de Gell-Mann está valendo para uma representação arbitrária. Você consegue escrever a álgebra de Lie do SO3 exatamente nessa forma do diagrama de raízes, dos operadores escalar, desculpe, e das raízes. Tá? Beleza, a gente vai mudar de assunto ligeiramente agora. Nós vamos falar sobre raízes simples e depois das raízes simples nós vamos passar para os pesos. E os pesos são a última parte que a gente vai fazer dessa análise da estrutura da álgebra. E depois nós vamos passar diretamente para a teoria de representações. Nós vamos passar para a teoria de representações através de produtos tensoriais.
certo? Então tem mais um caminhozinho para percorrer ainda aí, até a gente chegar na física, certo? Mas estamos indo, tá? Vamos dizer que com essa aula de hoje a gente encerra, né, a compreensão da álgebra de Lie do SO3, né? A álgebra de Lie do SO3 tinha sido vista assim, né? Comutador de PA com DV é igual a I, FABC, DC, né? O que aconteceu foi que nós recolocamos o problema do SO3 nos seguintes termos, né? Comutador de AK1 com AK2 igual a zero, né? Comutador de H1 de HI com E alfa I igual a alfa I e alfa I, onde esses alfa I's eles vão com alfa 1, alfa 2, alfa 3, menos alfa 1, menos alfa 2, menos alfa 3. Tá? Finalmente, comutador de E alfa I com E alfa J igual a zero para alfa I diferente beta J. Né? Não pode ser alfa J, ou I e o J agora. Eles não estão denominando como ano, eles estão denominando as raízes elas juntas. Né? Ainda tem o comutador de E alfa com E menos alfa. Né? E isso dá alfa escalar H. Né? A álgebra original da SO3 ela pode ser reexpressa dessa maneira, certo? E nós vemos todos os alfas concretamente que fazem isso, certo? Reexpressam isso. Então, como eu disse, esse é um ponto interessante do qual a gente pode continuar para obter o que a gente chama de pesos. E os pesos vão ser os caras essenciais para a gente falar das representações. Tá? Continuamos na quarta-feira. Pode fechar aí. Tchau.